Olá a todos e a todas, eu sou o professor Walter Alnes Bezerra, do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e este é o curso de Filosofia e História da Ciência Moderna. Filosofia e História da Ciência Moderna é uma disciplina oferecida em nível de graduação pelo Departamento de Filosofia da USP e ministrada por mim, professor Walter. Esta é a aula 14 do nosso curso. É a última aula da unidade 2, que versa sobre Galileu Galilei. Estamos no final, portanto, da parte 3 da unidade 2. A parte 3 da unidade 2 versa sobre a nova ciência do movimento local e a queda dos corpos. Na aula passada, aula 13 do nosso curso, eu falei sobre o projeto, o programa galileano de geometrização da filosofia natural, né? E o estudo do movimento local se encontra principalmente no discurso, no Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre duas novas ciências. Então falei um pouco sobre o programa galileano de geometrização e como é incorreta a visão bastante disseminada até, especialmente em textos didáticos e em textos de divulgação, de que Galileu, na sua ciência do movimento, desconsidera os aspectos dinâmicos. Então Galileu não faria dinâmica. A sua física seria puramente cinemática, não estaria preocupada com as causas do movimento e nem com os aspectos dinâmicos. E procurei mostrar que essa visão bastante difundida é errônea, porque Galileu sempre mantém no horizonte os aspectos dinâmicos, né, a dimensão dinâmica do movimento. Ele constrói alguns espaços conceituais nos quais, para fins de discussão, às vezes os aspectos dinâmicos são colocados em segundo plano, mas mais adiante Galileu volta a levar em conta esses aspectos dinâmicos. Então a nova ciência do movimento local é algo que Galileu trabalha principalmente no discurso, por contraste com o diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano, onde Galileu discutia a mecânica de maneira acoplada com a cosmologia. Em particular, ele discutia questões mecânicas na medida em que isso estivesse relacionado com a questão do movimento da Terra no sistema copernicano, heliocêntrico. No discurso, não. O discurso trata do estudo do movimento local. É uma das duas novas ciências do título da obra. Então, falei sobre esse projeto de geometrização e essa falsa impressão que se tem de que Galileu desconsidera os aspectos dinâmicos, que Galileu, entre aspas, só faria cinemática. Tratei também da questão da inércia circular. Então discutia o experimento de pensamento segundo o qual Galileu considera uma bola rolando numa superfície em declive, numa superfície em aclive e depois numa superfície neutra, que não constitui aclive nem declive. Sendo que Galileu define aclive e declive em relação à equidistância ao centro da Terra. E, portanto, a superfície neutra sem inclinação, sem aclive nem declive, seria uma superfície circular que acompanhasse a superfície da Terra. E isso faz com que seja o caso de enxergar em Galileu uma concepção de inércia circular. O movimento circular pode se preservar, pode continuar perpetuamente com velocidade uniforme em torno da Terra. Isso segundo Galileu. Depois eu discuti as definições que Galileu dá
Lembrando que a discussão sobre a presença ou não de inércia circular em Galileu causou inúmeros debates, acalorados debates entre os estudiosos galileanos. Depois discuti as definições de Galileu de movimento uniforme e de movimento uniformemente acelerado. E falei de uma longa passagem no Discourse em que Galileu discute o fato de que não existem corpos nem substâncias intrinsecamente leves, todos os corpos são graves em alguma medida. Depois, Galileu discute a queda dos corpos em meios resistentes e também em meios de densidade cada vez menor, em meios cada vez mais sutis e rarefeitos, nas palavras de Galileu. E a conclusão de Galileu é que, desconsiderando aspectos aerodinâmicos, de resistência do ar, etc., corpos de pesos diferentes, lançados da mesma altura, chegam ao solo com a mesma velocidade. A velocidade não depende do peso do corpo em queda, depende apenas da distância vertical percorrida ou do tempo transcorrido, né? E Galileu aí passa a discutir a questão do movimento em meios resistentes comparáveis ao ar, meios resistentes como a água, a idealização que Galileu faz sobre o meio de densidade ou rarefação máxima, né? Densidade que tende ao zero, resistência que tende a zero. E Galileu também chega à conclusão de que um corpo em queda num meio resistente, ele não acelera indefinidamente, ele acaba atingindo uma velocidade limite, o que é uma conclusão compatível com a mecânica clássica. É um cálculo que se pode fazer em mecânica clássica dessa velocidade limite da queda dos corpos, por exemplo, de um paraquedista em queda livre na atmosfera terrestre. E Galileu então chega ao princípio, ou teorema do movimento uniformemente acelerado. Ele introduz, e há uma razão para isso, Galileu introduz a queda de corpos, o rolamento de um corpo num plano inclinado, e ele conclui que a velocidade final do móvel em diferentes planos inclinados depende somente da diferença de altura entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, entre o topo e o sopé da rampa, e não do comprimento percorrido. Portanto, independe de se a rampa é mais íngreme e curta ou é menos íngreme e mais longa. A velocidade final do móvel no sopé do plano inclinado depende apenas da diferença de altura, não do comprimento do espaço percorrido. Isso num plano inclinado. Essa consideração sobre o plano inclinado vai ser importante. Eu terminei a aula passada comentando isso, porque permite que Galileu proponha o estudo da queda dos corpos não em queda retilínea vertical, que seria muito difícil de estudar, carecendo de relógios de precisão e métodos rápidos e ultra rápidos de registrar o movimento e medir as posições do corpo em queda. É muito mais exequível, é muito mais viável estudar a queda dos corpos num plano inclinado. E o teorema, o princípio do movimento uniformemente acelerado, possibilita isso. Então, as conclusões que se obtiver, quer teóricas, quer experimentais, podem ser transportadas, né, graças à validade desse princípio, podem ser transportadas para a queda dos corpos em vertical. Então, foi nesse ponto que nós chegamos na aula passada. E eu volto ainda
a citar, a tocar no tema da presença ou não de aspectos dinâmicos na ciência do movimento de Galileu, e eu cito aqui uma passagem que o Pablo Mariconda e o Júlio Vasconcelos, no seu livro Galileu e a Nova Física, incluem no seu livro, logo após falar sobre o princípio do movimento uniformemente acelerado. Então, Pablo Mariconda e Júlio Vasconcelos escrevem o seguinte: com efeito, uma leitura atenta da teoria físico-matemática de Galileu revela que a ciência do movimento dos discorsi não é uma mera cinemática, é uma dinâmica que antecipa aquela que se apoiará no chamado princípio da conservação da energia, que tem como uma de suas consequências a igualdade da energia cinética. Energia cinética é igual a mv. Nos pontos A, B e D, idêntica à energia potencial no ponto C, onde as quedas CA, CB e CD se iniciam. Eles se referem a esses diagramas de Galileu. Além disso, essa interpretação é perfeitamente compatível com a teoria dinâmica das marés, na quarta jornada do diálogo. Há, assim, um sentido em que o princípio único de Galileu pode ser considerado como dinâmico, a saber, no sentido amplo que os físicos se permitem empregar quando falam, por exemplo, em dinâmica relativística ou em dinâmica de Lagrange e Hamilton, para fazer referência a teorias do movimento na quais as forças não constituem as entidades teóricas fundamentais. Então, embora as formulações matemáticas de Galileu no Discorsi não incluam nem o conceito de força no sentido newtoniano, nem o conceito de força no sentido contemporâneo, nem a noção de força gravitacional e campo gravitacional. Não obstante, na discussão de movimento de projéteis, na discussão de queda dos corpos, na discussão sobre movimento em meios resistentes, os aspectos dinâmicos estão sempre no horizonte. A discussão contemporânea, né, em termos contemporâneos, da queda dos corpos e do teorema do movimento uniformemente acelerado, ela vai se valer do fato de que, em linguagem contemporânea, né, o campo gravitacional é um campo conservativo. E, portanto, é isso que justifica, no quadro da mecânica clássica contemporânea, é isso que justifica o fato de que a velocidade final independe do trajeto percorrido no plano inclinado, depende só da diferença de altura. Mas, embora Galileu não fale de energia, não fale de força, não fale de campo gravitacional, os aspectos dinâmicos estão presentes. Às vezes, como eu disse, Galileu constrói um espaço de discussão em que ele vai isolando os aspectos dinâmicos e acaba chegando num teorema, né, de caráter cinemático. Mas isso não quer dizer que os aspectos dinâmicos estejam ausentes do sistema conceitual como um todo da ciência do movimento local de Galileu. E Galileu, então, enuncia como Teorema 1, Proposição 1 do Discorsi o seguinte, aqui na tradução da primeira edição brasileira do Duas Novas Ciências, do Discorsi, na tradução do professor Pablo Mariconda e Letizio Mariconda. Escreve Galileu: o tempo no qual um determinado espaço é percorrido por um móvel que parte do repouso com um movimento uniformemente acelerado é igual ao tempo no qual aquele mesmo espaço seria percorrido pelo mesmo móvel com um movimento uniforme, cujo grau de velocidade seja metade do maior e o último grau de velocidade alcançado no movimento uniformemente acelerado. Ou seja, se o móvel, se o corpo parte do repouso, é acelerado uniformemente e chega a uma determinada velocidade final no término daquele intervalo de tempo pré-fixado,
o espaço percorrido será o mesmo espaço que o móvel percorreria se ele partisse desde o início com uma certa velocidade e mantivesse essa velocidade uniforme. Só que essa velocidade haveria de ser a média entre o zero, a velocidade inicial do movimento uniformemente acelerado, e a velocidade final do movimento uniformemente acelerado. Então, a representação gráfica nos faz pensar na regra mertoniana, o teorema da velocidade média, já conhecido, né, descoberto pelos calculadores mertonianos de Oxford, né, estudiosos medievais da mecânica. O grupo, né, que incluía Thomas Bradwardine, William Heytesbury, John Dumbleton, Richard Swineshead e outros, né, no século XIV. Eles já conheciam esse princípio. Qualquer qualidade uniformemente irregular tem a mesma medida total que teria se ela afetasse uniformemente o sujeito conforme o grau de seu ponto central, ou seja, a média, metade da velocidade, no caso, metade da velocidade final, no caso de um movimento que parte do repouso e acelera, né? Por quê? Porque a área, de certa maneira, a área sob a curva é a mesma nos dois casos. Consideremos o diagrama, a ilustração que vocês veem aqui na tela. Suponhamos que o eixo horizontal aqui representa o tempo e o eixo vertical representa o grau de velocidade adquirido pelo corpo. Então, a primeira linha, a linha oblíqua, a linha inclinada, descreve um movimento uniformemente acelerado, que parte do repouso e chega a um certo grau de velocidade, a medida na vertical, BC. Né? O espaço percorrido será a área sob esse gráfico V por T. Né? Nós diríamos, em termos contemporâneos, é a integral, né, da função V, né, e a velocidade em função do tempo. Ora, consideremos agora o outro caso, em que o móvel parte da posição inicial não com velocidade zero, mas já com uma certa velocidade inicial, que é a metade da velocidade que ele adquiriria ao final do movimento uniformemente acelerado. E ele permanece agora, essa velocidade é constante, o movimento é uniforme, permanece durante o mesmo intervalo de tempo, AC aqui no diagrama. A área sob a curva é a mesma nos dois casos. Só que agora ele não parte de 0 até BC. Ele parte de AD e mantém essa velocidade AD, que é metade da velocidade BC. Então, nos dois casos, a área sob o gráfico é igual. Só que aqui, então, a velocidade do movimento uniforme, para que isso dê certo, tem que ser a metade da velocidade final do movimento uniformemente acelerado. Né? Isso já havia sido, esse tema já havia sido tocado também no período medieval pelo Parisiense, pelo outro grande estudioso da mecânica, sobre o qual nós já falamos, né, na parte 2 desta unidade 2, Mecânica e Cosmologia, já falamos bastante sobre o Nicole Oresme. E o Nicole Oresme já havia antecipado esse tipo de consideração. Oresme tem uma obra chamada Tractatus de Figuratione Potentiarum et Mensura Difformitatum, que seria traduzido como Tratado sobre a figuração das potências e sobre a medida das
não uniformidades. Esse texto, essa obra, ganhou a tradução de um trecho pelo historiador da ciência Marshall Clagett, na sua antologia A Ciência da Mecânica na Idade Média, The Science of Mechanics in the Middle Ages. É uma antologia que eu já citei bastante na parte 2 desta unidade 2. E o Clagett, então, traduz a obra na íntegra, é uma edição extremamente rara, difícil de obter, e um trecho dessa obra no Science of Mechanics in the Middle Ages. A questão do título da obra do Oresme é controversa, e o próprio Marshall Clagett, ele faz uma nota de rodapé de uma página, a nota de rodapé é de uma página, só para discutir a questão do título dessa obra, porque os manuscritos divergem, então há diferentes fontes, há diferentes manuscritos, e a obra aparece com títulos diferentes, então não há certeza sobre qual teria sido o título efetivamente dado pelo Oresme. Então, o título que eu mencionei aqui é o Tractatus de Figuratione Potentiarum et Mensura Difformitatum, né? Tratado sobre a figuração das potências e a medição das não uniformidades, né? Mas ele também é conhecido como Sobre as Configurações das Qualidades, e também é conhecido como Sobre a Uniformidade e Não Uniformidade, Difformidade, né? Das intenções, com S, né? E há outros títulos possíveis ainda, né? Tractatus de Configuratione Qualitatum, Tractatus de Uniformitate et Difformitate Intentionum, Seu Configuratione Qualitatum, enfim. Eu optei por uma das alternativas, né? Esse título que vocês encontram aí nos slides, né, da nossa unidade 2, parte 3. E é uma obra extremamente instigante, original e radical, porque nessa obra o Oresme desenvolve de uma maneira vertiginosa a própria ideia de representação gráfica de quantidades físicas, quantidades na filosofia natural. E então o Oresme discute formas de representar e de correlacionar quantidades físicas numa linguagem gráfica. Então, essas são figurinhas que vocês estão vendo aí no vídeo. Essas figuras são extraídas da História da Mecânica do René Dugas, né? Escreve-se D-U-G-A-S, Dugas. E essas figuras foram extraídas do René Dugas. Elas representam quantidades que no jargão medieval e no jargão oresmiano eram chamadas de uniformiter difformis, uniformemente variadas, né? E a ideia central do Oresme era, no eixo horizontal, representar a medida, no jargão da época, a longitudo, de um sujeito mensurável qualquer. Por exemplo, sua extensão, por exemplo, uma distância. E no eixo vertical, que era chamado de altitudo, representada o grau, a intensidade, né, na terminologia da época, intensio, da propriedade naquele
ponto correspondente do sujeito. Então a gente poderia pensar o eixo horizontal como a variável independente e o eixo vertical como a variável dependente, né? Na abscissa, a variável independente e na ordenada, a variável dependente. Isso tudo em terminologia contemporânea, anacrônica, portanto, né? Só para a gente entender nos nossos termos o que está acontecendo na representação gráfica do Oresme. E aí ele percebe que diferentes gráficos então podem representar diferentes processos, né? Diferentes tipos de variações das quantidades, né? Diferentes evoluções dos graus assumidos por determinadas qualidades expressáveis matematicamente, expressáveis geometricamente, né? Então, Oresme discute várias propriedades que podem ser bem representadas e bem ilustradas em processos que envolvem quantidades variáveis. Em particular, processos que envolvem movimentos uniformemente variados, né? Então, vocês veem aí as figuras A, B, C e D representam vários perfis, digamos assim, de variação das quantidades. Oresme também trata do teorema da velocidade média e também chega a discutir, notando que aí estamos no século XIV, portanto muito antes das discussões sobre cálculo diferencial integral, sobre limite, sobre integração, etc., dos séculos XVII, XVIII, XIX, né? Muitíssimo antes, o Oresme já chega a discutir a questão de um processo de limite. Um processo de limite, efetivamente, ele acaba conseguindo determinar a soma de uma série convergente. Uma série infinita convergente. Ele consegue chegar ao resultado correto, né? Tanto o Oresme quanto os britânicos do Merton College de Oxford, né? Conseguem chegar a um resultado correto para a soma de uma série infinita de termos. Para que valor ela converge, né? Para que valor a soma da série converge no limite de um número infinito de termos. Então Oresme, como se não bastasse lançar todas essas discussões de um ponto de vista extremamente avançado para a época, extremamente original e inovador para a época, Oresme chega ao ponto de flertar, digamos assim, com o conceito, com a ideia de quantidades a múltiplas dimensões, né? E ele estende essa concepção de representação gráfica das quantidades variáveis para mais dimensões, né? Então, vocês veem aí o que Oresme faz. Ele chega ao ponto de conceber o que ele chama de qualidades superficiais, quer dizer, propriedades que possuem duas dimensões com relação ao sujeito. E seriam representadas por uma linha normal, uma linha ortogonal em relação a uma superfície plana, que por sua vez representa a amplitude ou extensão, a longitudo que a gente havia mencionado. Então, Oresme chega a conceber a ideia de que a extensão não precisa se limitar a ter uma dimensão. A própria representação da extensão pode ser bidimensional. Então, em termos contemporâneos,
é como se nós tivéssemos uma superfície horizontal, não um eixo horizontal, mas uma superfície XY, por exemplo, balizada pelos eixos XY. E na vertical, no eixo Z, então, o grau, né, a intenção daquela quantidade dependente, né? A altitude ou a intensio, o grau que aquela quantidade possui naquele ponto da extensão. Então, no eixo Z em relação aos eixos X e Y. Em termos contemporâneos, a gente diria uma função a dois valores reais. Né? Claro que Oresme não trabalha na linguagem das funções reais, na linguagem da análise, nem na linguagem algébrica. Né? Ele faz tudo isso numa linguagem estritamente geométrica. Mas ele acena com essa possibilidade de generalização da representação gráfica de quantidades. E mais, Oresme generaliza essa noção, mais uma vez, para as qualidades corpóreas, que seriam linhas de alguma forma perpendiculares a uma figura sólida, que representa a extensão, a extensio ou a longitudo do sujeito. E embora, observa Oresme, uma quarta dimensão não exista e seja impossível de conceber. Palavras dele. Então a ideia de a gente transpondo para a linguagem contemporânea da análise, a linguagem algébrica, teríamos uma função a três variáveis reais, por exemplo. Né? Um eixo W que depende de eixos x, y e z. Né? Então, por exemplo, para falar sobre a temperatura, a distribuição de temperatura numa superfície tridimensional. Numa superfície tridimensional descrita nos eixos x, y e z, e uma quarta variável que seria a temperatura em cada ponto dessa superfície. Então, Oresme chega a vislumbrar essa generalização multidimensional da representação gráfica de quantidades. Então, mais um testemunho da originalidade e do gênio do Oresme. Então, esse mesmo tema da representação gráfica das quantidades físicas vai ser retomado por Galileu, e Galileu então vai dialogar também com esses autores, com os mertonianos, com Oresme, não só no tema da representação gráfica de quantidades físicas, mas também no que se refere ao teorema da velocidade média. Bom, a discussão, eu comentei que a discussão de Galileu sobre os planos inclinados e a validade do teorema do movimento uniformemente acelerado, né, de que a velocidade final só depende da diferença de altura relativa e não da longitude do espaço percorrido, isso vai ser importante, então, para a questão dos experimentos de Galileu. Em Galileu, como eu já observei algumas vezes, a gente encontra o programa, a proposta de uma nova relação entre teoria e experimento. Então, Galileu vai entender que o conhecimento na filosofia natural ele é obtido a partir de uma amálgama, de uma convergência entre demonstrações necessárias, portanto, no plano teórico, no plano dos construtos, no plano das leis, no plano das hipóteses, e experiências sensíveis. Então, experiências que permitem revelar, sob condições controladas, né, as magnitudes, os valores das grandezas que as quantidades assumem nos processos físicos.
Então Galileu vai defender uma complementaridade entre demonstrações racionais, né, necessárias, e experimentos controlados, né, e que sejam mensuráveis, envolvam quantidades mensuráveis. E Galileu, então, menciona, a certa altura, no Discorse, a possibilidade de fazer experimentos com plano inclinado, né? E Galileu escreve, então, nessa passagem mais ou menos longa do Discorse, da terceira jornada, ele escreve: numa ripa, ou melhor dito, numa viga de madeira com um comprimento aproximado de 12 braças, sendo que, lembrando que uma braça equivalia aproximadamente a uns 57 centímetros, 12 braças, uma largura de meia braça num lado e 3 dedos no outro, foi escavada uma canaleta neste lado menos largo, com um pouco mais que um dedo de largura. No interior desta canaleta, perfeitamente retilínea, para ficar bem polida e limpa, foi colada uma folha de pergaminho, que era polida até ficar bem lisa. Fazíamos descer por ela uma bola de bronze duríssima, perfeitamente redonda e lisa. Uma vez construído o mencionado aparelho, ele era colocado numa posição inclinada, elevando sobre o horizonte uma de suas extremidades, até a altura de uma ou duas braças, e se deixava descer, como afirmei, a bola pela canaleta, anotando, como exporei mais adiante, o tempo que empregava para uma descida completa. Repetindo a mesma experiência muitas vezes para determinar exatamente a quantidade de tempo, na qual nunca se encontrava uma diferença, nem mesmo da 10ª parte de uma batida de pulso. Feita e estabelecida com precisão tal operação, fizemos descer a mesma bola apenas por uma 4ª parte do comprimento total da canaleta, e medido o tempo de queda, resultava ser sempre rigorosamente igual à metade do outro. Variando a seguir a experiência e comparando o tempo requerido para percorrer todo o comprimento com o tempo requerido para percorrer a metade, ou os 2/3, ou os 3/4, ou para concluir qualquer outra fração, através de experiências repetidas mais de 100 vezes, sempre se encontrava que os espaços percorridos estavam entre si como os quadrados dos tempos. Vocês não terão deixado de perceber que aqui está implicitamente no texto presente a lei da queda dos corpos, né? Os espaços percorridos estão entre si como os quadrados dos tempos. Voltando à passagem ao texto de Galileu, sempre se encontrava que os espaços percorridos estavam entre si como os quadrados dos tempos, e isso em todas as inclinações do plano, ou seja, da canaleta pela qual se fazia descer a bola. Observamos também que os tempos de queda para as diferentes inclinações do plano mantinham exatamente entre si aquela proporção que, como veremos mais adiante, foi encontrada e demonstrada pelo autor. No que diz respeito à medida do tempo, empregávamos um grande recipiente cheio de água, suspenso no alto, o qual, através de um pequeno orifício feito no fundo, deixava cair um fino fio de água, que era recolhido num pequeno copo durante todo o tempo em que a bola descia pela canaleta ou por suas partes. As quantidades de água assim recolhidas eram a cada vez pesadas, com uma balança muito precisa, sendo as diferenças e proporções entre os pesos correspondentes às diferenças e proporções entre os tempos. E isto com tal precisão que, como afirmei, estas operações, muitas vezes repetidas, nunca diferiam de maneira significativa. Então a gente tem aqui presentes vários elementos, né? Primeiro, a possibilidade de transferir, de transportar a discussão da queda vertical dos corpos para uma discussão sobre queda dos corpos em planos inclinados. Em segundo lugar, a necessidade de ir removendo cada vez melhor os fatores de erro, os impedimentos da matéria, como diria Galileu. Então, considerar bolas muito pesadas e muito polidas, a canaleta muito lisa e perfeitamente retilínea até onde era possível construir. Galileu, então, como eu já mencionei, ele recorre aos processos de medição do tempo de que se dispunha na época. Então, vocês veem pela citação que efetivamente Galileu estava, e seus assistentes, estavam pesando o tempo decorrido, né?
E eles chegam a uma verificação experimental da lei da queda dos corpos. Então, os espaços percorridos estão entre si, assim como os quadrados dos tempos decorridos. E também é possível constatar aí em planos inclinados de diferentes inclinações e, portanto, com diferentes comprimentos, né, que a velocidade final depende apenas da diferença de altura, não depende da longitude do plano inclinado percorrido. Então a gente tem aí a ideia de controle de variáveis, né, o experimento realizado sob condições controladas e o aspecto da idealização. Quer dizer, mesmo que não seja possível construir o plano inclinado perfeitamente retilíneo, perfeitamente liso, a bola perfeitamente esférica, perfeitamente polida, sempre haverá alguma mínima imperfeição. Galileu raciocina assim: bom, se gradualmente vamos aprimorando o retilíneo, o polido e o perfeitamente não resistente, né, chegaremos no limite à lei tal como ela é formulada na condição idealizada, né? E Galileu escreve em primeira pessoa, né, do singular, primeira pessoa do plural, dando a entender que ele efetuou esses experimentos com o plano inclinado. Bom, a questão de se Galileu efetivamente realizou experimentos gerou imensos debates, né, longos, acalorados debates entre os estudiosos galileanos. Porque nas obras capitais, especialmente no Discourse, não há relatórios experimentais, não há diários experimentais, não há registro de tabelas de valores obtidos experimentalmente, mensurados experimentalmente. No entanto, Galileu afirma ter realizado experimentos como esse que a gente viu. Isso foi amplamente discutido pelos filósofos e aí era determinante nesses debates entre os estudiosos galileanos a posição epistemológica de cada um. Então, historiadores e filósofos de orientação mais empirista liam de uma certa maneira e atribuíam um certo grau de credibilidade às afirmações de Galileu. Outros filósofos e historiadores de inspiração mais racionalista liam de outra maneira e atribuíam um grau diferente de credibilidade às alegações de Galileu. Até que chegamos à descoberta dos famosos fólios, né, dos famosos fólios manuscritos que não haviam sido publicados, não haviam sido incluídos nas obras completas, na Edizione Nazionale, por exemplo, do Fávaro, de Galileu, das obras de Galileu. Alguns fólios até então não publicados que aparentemente consignam medições experimentais, experimentos e dados obtidos, né? Então, entre esses fólios, eles podem ser consultados online, né? Eles estão disponíveis online na biblioteca do Museu de História da Ciência de Florença, né? A gente encontra manuscritos como este, né? O famoso fólio 81 recto, que vocês veem aí na tela, né? O fólio 81 recto, né? Anverso. O fólio 114 verso. E o fólio 116 verso.
né? Esses são 3 dos mais importantes. Todos eles fazem parte do Codex Manuscrito 72, da coleção galileana lá da biblioteca do Instituto e Museu de História da Ciência de Florença. Então vejam, esses 3 fólios, e vocês podem depois baixar e olhar mais detidamente com atenção a reprodução, o facsímile que eu coloquei aqui nos slides, da unidade 2, parte 3, esses fólios aparentemente estão a registrar, estão a consignar montagens experimentais, resultados de experimentos e medidas obtidas experimentalmente. Então, em todos eles, vocês observam que há essas trajetórias parabólicas, né? Então, aparentemente, o que acontece é que esses fólios se referem a experimentos do seguinte tipo. Eu estou aqui projetando agora para vocês um artigo do Michel Segret, né, de 1980, que saiu no Arquivo para a História das Ciências Exatas, Archive for History of Exact Sciences, que é uma tradicional revista de História da Ciência, e esse artigo se intitula O Papel do Experimento na Física de Galileu, né? Artigo do Michel Segret. E aqui ele discute, ele tenta fazer um apanhado e tomar uma posição também a respeito dessa controvérsia. Galileu realizou ou não experimentos, né? E quais as evidências em prol de uma resposta afirmativa, quais as evidências em prol de uma resposta negativa para essa pergunta. E na seção 6 aqui do artigo, o Segret tem um diagrama que é bastante interessante para nós aqui. Então, ele comenta que esses fólios, em particular o 116 verso, referem-se a um experimento do seguinte tipo, né? Aparentemente, né, referem-se a um experimento do seguinte tipo, né? Pequenas... eu estou aqui na página 243 do artigo de 1980 do Segret. Pequenas esferas metálicas soltas no ponto A descem ao longo de um plano inclinado, de uma canaleta inclinada muito lisa AB, que no ponto B ela se curva, ela é curvada para se tornar horizontal antes do ponto C. Então a gente pode imaginar que esse plano inclinado estaria posicionado sobre uma mesa, e o ponto B é onde há uma curvatura para que essa trajetória retilínea inclinada passe a ser uma trajetória horizontal, e no ponto C terminaria, por exemplo, a beirada da mesa. E a partir daí o movimento seria com a velocidade adquirida na queda AB e o deslocamento BC, a velocidade adquirida nesse percurso, então é o que impulsionaria esse movimento parabólico CF até o chão, né? O ponto F estaria no chão nesse caso, né? Então as esferas viajam horizontalmente e aí numa trajetória parabólica até F, caindo acima, altura H minúsculo, enquanto se movem, né, percorrem uma distância D na horizontal, né? E essa figura é de um outro estudioso dos experimentos de Galileu, que é o Naylor. Então, aparentemente, esses fólios que eu mostrei para vocês, que estão aí nos slides de Galileu, referem-se a alguma montagem desse tipo.
Aí, algumas questões. Então, só para lembrar, a referência do artigo é O Papel do Experimento na Física de Galileu, de Michel Segret, no Archive for History of Exact Sciences, de 1980, volume 23, número 3, 1980. Está disponível na internet. Então, a partir daí, algumas questões surgem. Né? Primeira, Galileu teria realizado de fato esse experimento e teria feito essas medidas e teria feito repetidas medidas nessas situações experimentais? Só aí já surgiu controvérsia, porque aparentemente os valores, alguns críticos, alguns comentadores críticos levantaram esse ponto. Aparentemente alguns dos valores apresentados por Galileu pareciam ser muito redondos, muito exatos. Né? Então vejam, aqui nos slides eu incluí junto com cada um desses fólios, com o 81 reto, com o 114 verso e o 116 verso, eu incluí também uma transcrição, um diagrama de transcrição feito pelo Hill, nesse artigo de 1986, dissecando as trajetórias. Os experimentos da fase inicial de Galileu sobre o movimento de projéteis e a lei da queda dos corpos. Saiu na revista de História da Ciência, famosa revista de História da Ciência, ISIS, volume 79 de 1986. Então o Hill transcreveu, né, os elementos principais desses fólios. Para ficar mais claro, né, para poder trabalhar e discutir, fazer a discussão em cima dessa transcrição. A mesma coisa para o 114 verso e a mesma coisa semelhante para o 116 verso. Então, um grupo de comentadores era de opinião de que os valores de Galileu eram redondos demais ou eram precisos demais e que teria sido muito improvável Galileu conseguir, por meio de medidas experimentais, com os meios da época, com os materiais da época, valores tão precisos, né? E tão de acordo com a previsão derivada a partir da lei da queda dos corpos. Então, esse é um ponto, né? Quer dizer, Galileu teria feito os experimentos. Em segundo lugar, o que se tem aqui nesses diagramas manuscritos, nesses fólios não publicados de Galileu, seriam genuínos resultados de medidas experimentais ou seria talvez um misto, né, de valores experimentalmente mensurados e algumas correções, né? Então seriam valores de alguma maneira cozinhados ou melhorados, para usar um termo, né, que é corrente em aulas de laboratório de física, né, em cursos de física. Esses valores seriam genuinamente os valores mensurados ou teria algum tipo de correção, algum tipo de filtragem? Medidas teriam sido desconsideradas? As medidas seriam todas oriundas de uma mesma montagem experimental ou seriam adaptações que incluiriam múltiplas realizações, múltiplos setups, né, múltiplas montagens experimentais? Enfim, a controvérsia persiste até os dias de hoje. Hoje parece que existe um pouco menos de resistência em relação à tese de que Galileu teria feito experimentos, de fato. Mas, fora isso, há ainda bastante controvérsia. Paira bastante controvérsia ainda sobre qual seria a amplitude, qual seria a extensão da pesquisa experimental de Galileu. E qual o lugar de fólios manuscritos como esses dentro do quadro dessa pesquisa experimental. Bom,
Chegamos então à discussão propriamente dita da queda dos corpos, né? Então, Galileu, no Discorsi, apresenta o que consta como Teorema 2, Proposição 2. E que diz o seguinte, aqui na tradução Duas Novas Ciências, né, a tradução em português feita por Pablo Mariconda e Letício Mariconda, primeira edição de 1988, em português. Galileu escreve: se um móvel partindo do repouso cai com um movimento uniformemente acelerado, os espaços por ele percorridos em qualquer tempo estão entre si na razão dupla dos tempos, a saber, como os quadrados desses mesmos tempos. Como eu já observei algumas vezes, né, Galileu formula os seus resultados e as suas discussões quantitativas na linguagem das razões e proporções, naquilo que a gente poderia chamar de a álgebra geométrica, né, dos livros 5 e 6 dos elementos de Euclides. Então, Galileu usa essa linguagem. Ele não usa a linguagem de funções, não faz razões ou quocientes entre magnitudes que não sejam homogêneas, é sempre espaço com espaço, tempo com tempo. Não define velocidade como uma razão espaço sobre tempo, né? Ele define velocidade, ele entende velocidade como uma grandeza primitiva da teoria, né? Então Galileu se vale dessa linguagem, da teoria das razões e proporções. Então ele não usa linguagem algébrica, ele não escreve funções, ele não escreve relações polinomiais, algébricas, etc. Essa expressão razão dupla dos tempos é uma expressão do jargão, né, da geometria euclidiana, e o próprio Galileu esclarece. O que ele está querendo dizer é como a razão entre os quadrados desses tempos. Né? Então esse é um diagrama do Discorsi, onde a gente tem aqui uma representação gráfica, diagramática do processo e das grandezas envolvidas. Então, na vertical, né, nesse eixo HI que vocês veem, esse eixo vertical descendente, estão representados os espaços percorridos durante os tempos, né, os tempos num outro eixo vertical, o eixo AB. Um eixo vertical também, o eixo AB representando o tempo decorrido. E os segmentos horizontais representam, então, os graus de velocidade adquiridos até aquele instante. Então, até o instante OD adquire-se, até o instante D adquire-se o grau de velocidade OD. Até o instante E adquire-se o grau de velocidade PE. Até o instante F e assim por diante, né? Então, na vertical HI, espaços percorridos. Na vertical AB, tempos decorridos. E na horizontal, os graus de velocidade adquiridos. E aí Galileu escreve no corolário 1. Daí segue-se claramente que, se a partir do primeiro instante do movimento fossem tomados sucessivamente intervalos de tempos iguais, como por exemplo AD, DE, EF, FG, nesse diagrama, nos quais se percorrem espaços HL, LM, MN, NI, também aqui nesse diagrama, esses espaços estariam entre si, assim como os números ímpares a partir da unidade, a saber, 1, 3, 5, 7. Essa é, com efeito, a proporção entre os excessos dos quadrados das linhas que se excedem igualmente, diferença essa que é igual à menor delas, ou seja, a proporção entre os quadrados dos números inteiros que se seguem à unidade. Quando, portanto, os graus de velocidade aumentam em tempos iguais, é a ideia de movimento uniformemente acelerado, né? De acordo com a simples série dos números, os espaços percorridos em tempos iguais adquirem incrementos segundo a série dos números ímpares ab unitate, né? Então, Galileu dá uma outra expressão quantitativa equivalente à primeira, né? A primeira expressão era os espaços
percorridos estão entre si como os quadrados dos tempos decorridos. Aqui ele dá uma outra formulação equivalente. Quer dizer, em intervalos de tempo, vocês veem que são intervalos de tempo ΔT iguais, né? No primeiro ΔT, nesse movimento de queda vertical uniformemente acelerado, o móvel adquire 1 grau de velocidade. No segundo ΔT, ele adquire mais 3, chegando assim a 4. No terceiro ΔT, ele adquire mais 5, chegando assim a 9. No quarto ΔT, ele chega, então, a 16, adquire mais 5 unidades de velocidade. Então, as velocidades em cada ΔT estão como os quadrados dos números inteiros. 1, 4, 9, 16. E os acréscimos estão como os números ímpares, né? Os acréscimos apenas, não as velocidades finais a cada ponto, mas os acréscimos recolhidos, né, obtidos. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Né? As formulações são equivalentes e a gente pode imaginar o prazer intelectual de Galileu quando deu com essas formulações quantitativas para a queda dos corpos. Um caso paradigmático, né, de movimento local. Bom, finalmente, vale comentar que Galileu, apesar de estabelecer as teses corretas de que os espaços estão entre si como os quadrados dos tempos e que os espaços percorridos em tempos iguais estão entre si, tem uma correçãozinha para fazer aí, tempos, né? Tempos iguais estão entre si como a série dos números ímpares, também formula o princípio errôneo, infelizmente, de que os graus de velocidade estão entre si como os caminhos percorridos. Em termos modernos, seria algo como dizer que a velocidade seria proporcional ao espaço percorrido, né? Isso tanto numa carta ao seu correspondente por excelência, Paulo Sarpi, quanto no Discourse, né? Porém, o correto é afirmar que a velocidade é proporcional ao tempo percorrido, não ao espaço, né? Enfim, em Galileu, aqui e ali, não seria nada extraordinário que em meio a uma construção conceitual, uma construção científica, uma construção metodológica, epistemológica, metafísica, científica, monumental como essa, houvesse uma ou outra conclusão, um ou outro corolário incorreto, né? A formulação incorreta já havia sido antecipada por Benedetti e Tartaglia. Mas Alberto da Saxônia, que nós já encontramos na parte 2 desta unidade 2, já havia considerado e manifestado sua dúvida entre a tese da proporcionalidade ao tempo e a proporcionalidade ao espaço, né? Nas questões sobre Aristóteles, que por sinal também foram traduzidas para o inglês pelo Marshall Clackett. E Leonardo da Vinci, em seus manuscritos, antecipa a formulação correta, isto é, a velocidade proporcional ao tempo, né? Num movimento uniformemente acelerado de queda. Então, com isso, concluímos esta aula, concluímos a parte 3 da unidade 2 e concluímos a unidade 2 sobre Galileu Galilei. A partir da próxima aula, eu trato da unidade 3 do nosso programa, do curso de Filosofia e História da Ciência Moderna. A unidade 3 vai versar sobre o mecanicismo, né? A imagem de natureza mecanicista, a imagem de ciência mecanicista, para usar os termos do Paulo Abrantes, que constituiu grande pano de fundo por excelência para a Revolução Científica do século XVII. Então, lembrando que os slides que eu utilizei, né, esses slides que vocês veem aí, sobre esta parte 3 da unidade 2, e na verdade todos os slides do meu curso de Filosofia e História da Ciência Moderna podem ser encontrados aqui
na página da nossa disciplina, né? O endereço é esse, bit.ly/FHCM 2020. E as aulas em vídeo, né, estão aqui no canal do YouTube, Filosofia e História da Ciência Moderna, sendo que o endereço curto, fácil de lembrar, do canal é bit.ly/canal FHCM 2020. Então, eu agradeço a quem acompanhou até aqui e os convido a nos encontrarmos novamente nas próximas aulas sobre o mecanicismo. Muito obrigado.